nós vamos entrevistar o Dr. Guilherme Colim sobre benefícios de prestação continuada, a Lei Orgânica da Assistência Social. O que é benefício da prestação continuada? Seja muito bem-vindo, doutor. Roberta, tudo bom? Tudo. Benefício de prestação continuada, apelido BPC-LOAS, é um benefício assistencial que é pago para quem cumprir dois requisitos. Ou ter mais de 65, primeiro requisito, ou ter mais de 65 anos de idade, ou ser incapaz para o trabalho, e aí de qualquer idade. Esse é o primeiro requisito, que é um requisito opcional entre essas duas hipóteses. E o segundo é ser de baixa renda. Quem tem as famílias de baixa renda, quem tem baixa renda, com mais de 65 anos de idade ou incapaz para o trabalho, pode pleitear esse benefício, que é de um salário mínimo mensal, caminhado administrativamente junto ao CRAS. É feito um CAD único, mesmo local onde se encaminha o pedido de Bolsa Família. Muitas vezes, caso negado, pode ser discutido em juízo e o pagamento é feito pelo INSS. E como é feita a avaliação da baixa renda no benefício de prestação continuada? Baixa renda, critério objetivo, baixa renda para BPC-LOAS, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Se soma a renda de todos os membros da família, inclusive as crianças. Criança, por óbvio, não vai ter renda, né? Mas se soma as rendas... Por óbvio, não. Pode ser que receba uma pensão alimentícia de alguém, né? Mas de um modo, ou pensão por morte, quem sabe. Mas se soma a renda de todos os membros da família, se divide pelo número de pessoas, se vai encontrar um valor. Se este valor for inferior, for igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, o critério objetivo está atendido. Caso este valor apurado ultrapasse 1/4 do salário mínimo por pessoa, o critério objetivo não estará atendido, mas, segundo a orientação do STF, é possível comprovar a baixa renda, e aí sim utilizando critérios subjetivos, despesas com saúde, com o que for, região, o dinheiro vale mais em algumas regiões do país, vale menos em outras. Tentar demonstrar isso quando o critério objetivo não for atendido. Para fins de critério de baixa renda, não entra na conta, não entra no somatório das rendas, o benefício previdenciário de um salário mínimo recebido pelo cônjuge. Vamos imaginar um casal de idosos, ambos de baixa renda, mas um deles recebe um salário mínimo de aposentadoria. Neste caso, a renda do cônjuge de um salário mínimo não entra nesta renda para fazer a divisão. Isso não está na lei, mas esta é a orientação jurisprudencial. E como fica o caso das crianças ou dos adolescentes que já não trabalharam? Não trabalhariam, né? Pois é, por conta da idade, mas que tem alguma doença ou deficiência física que sinalizem uma incapacidade futura. Roberta, isso é muito comum em algumas doenças, alguns transtornos. Recentemente saiu uma notícia nos sites, nos jornais de direito previdenciário. O Poder Judiciário tem reiteradamente reconhecido o direito ao BPC-LOAS para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Isso vale para quem tem síndrome de Down, para o transtorno A síndrome de Down nunca foi problema. O transtorno do espectro autista tem sido reconhecido pelo Judiciário. Crianças ou adolescentes que têm paralisia cerebral, qualquer doença que gere uma previsibilidade de incapacidade para o futuro ou que exija cuidados de algum familiar que dificulte que este familiar exerça uma atividade laboral. Vamos imaginar uma criança que tem alguma doença qualquer, algum transtorno qualquer, que exige cuidados especiais, cuidados que a maioria das demais crianças, sem aquela circunstância, não exigiriam. E aí a mãe, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou o avô, ou a avó, que poderiam estar trabalhando, acabam não conseguindo trabalhar ou não tendo um razoável desempenho profissional
por conta desses cuidados especiais. Lembre-se, tem que ter os dois requisitos, a incapacidade para o trabalho, que a criança terá no futuro, pela sua condição, a incapacidade para o trabalho que ela gera em algum adulto da família, mas o segundo requisito é a baixa renda. Uma criança com transtorno do espectro autista, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com qualquer doença dessas, qualquer situação dessas, qualquer condição dessas, numa família de renda alta, ela não terá direito ao BPC-Loas. Isso serve para baixa renda que tem esta circunstância em casa. E é possível, para fins de composição de baixa renda, no caso do benefício de prestação continuada, a família excluir alguns membros da família, uma familiar com salário que puxe a média de todos para cima e que inviabilize o atendimento do requisito de renda? Roberta, num primeiro momento, quando aparece uma pergunta dessas, a primeira coisa que vem à cabeça, o primeiro impulso, é imaginar que isso seria imoral, que isso seria uma forma de fraude. É a primeira coisa que vem à cabeça, mas não é. Olha só, vamos imaginar um casal de idosos e na mesma casa mora aquele casal de idosos de 65 anos de idade ou mais, cada um, com 1 ou 2, 3 filhos e um neto, vamos imaginar. E aí aquele neto, jovem, consegue um emprego e puxando a média de renda de todos para cima, isso pode fazer com que o BPC-Loas de um desses idosos seja revogado. Só que aquele neto que obteve aquele benefício, aquele salário, aquela renda, que tem o poder, tem o efeito de comprometer o requisito do BPC-Loas do seu avô, aquele neto, ao receber aquela renda, ele está construindo a vida dele. E aí aquele neto vai inviabilizar a renda do avô, sendo que o dinheiro que ele recebe continua sendo dele. Ou seja, vamos imaginar, o filho ou o neto recebe uma renda, não tem obrigação de repassar toda essa renda para aquele grupo familiar, e aí inviabiliza o benefício. Vamos imaginar uma pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Uma criança, o pai dela resolve pagar ou é condenado, ou faz um acordo, e paga uma pensão alimentícia que ele deseja que aquela pensão seja gasta com o filho. Olha só que coisa irônica. Um casal um idoso que mora com a filha, mãe solteira, que tem um neto. E aí aquela criança, toda a família vive com a renda, o BPC-Loas do idoso. E aí o pai daquela criança resolve pagar uma pensão alimentícia para ela. E aí, como a criança recebeu aquela pensão alimentícia, o avô perde o BPC-Loas. E aí a pensão alimentícia que o pai da criança paga vai ser utilizada para suprir a renda familiar que deixou de existir por conta justamente da pensão. Isso não faz sentido. Porém, para fins de cálculo do benefício, o que importa é a renda das pessoas que morem no imóvel. E 2 casas, por exemplo, no mesmo terreno, são 2 imóveis diferentes. Se você simplesmente excluir da lista de moradores da casa, lá no cadastro único, o nome daquela pessoa que passou a ter uma renda, se você excluir do cadastro e ela seguir morando naquela casa, você estará cometendo uma fraude. Mas se aquela pessoa mudar de endereço de verdade, ainda que seja na casa dos fundos, do ponto de vista formal e técnico, são residências diferentes, a composição de renda será outra, e aí é possível que isso resolva e proteja o BPC-Loas que aquele idoso, aquela pessoa qualquer, está recebendo. E quem recebe o benefício de prestação continuada LOAS pode contribuir para o INSS? O senhor recomenda que continue? Contribui, não? Que a pessoa contribua, exato. Eu recomendo que contribua pelo seguinte.
Primeiro, o BPC-Loas é um benefício assistencial que poderá ser revogado caso, por exemplo, você estava falando agora há pouco, o requisito da baixa renda deixe de ser presente. E aí, dependendo da condição de saúde daquela pessoa, dependendo do que acontecer no futuro com aquela pessoa, ela pagando o INSS, ela terá direito ao auxílio-doença. O BPC-Loas não gera pensão por morte. Então, a pessoa tem uma renda, o benefício assistencial BPC-Loas, recebe aquele salário mínimo e morre. O seu filho menor de idade, a sua viúva, não necessariamente receberá esse benefício também, caso encaminhe o pedido, e não necessariamente, né, e não há pensão por morte. Então, vamos imaginar um casal. O idoso, o marido, tem 65 anos de idade ou mais e a sua esposa tem menos de 65 anos. Ele recebe o BPC-Loas e os dois vivem com aquela renda, beleza. E aí, ele morre. Ela não tem idade para pedir um BPC-Loas para ela. E o BPC-Loas dele não gera pensão por morte. Caso ele pague o INSS como facultativo é o enquadramento do contribuinte que não trabalha. Caso ele pague o INSS como facultativo, ele pode pagar o INSS como na condição de contribuinte de baixa renda, deverá ir lá no CRAS se cadastrar como contribuinte de baixa renda para ter o código e pagar o INSS. Ele pagará 5% do salário mínimo. 5% hoje, em 2024, o salário mínimo é 1.415 ou 1.412, não é, Roberto? Alguma coisa assim. 5% de 1.400 e poucos reais é R$70 e alguns centavos. E esse segurado pagando uma única vez a cada 6 meses como facultativo, ou seja, um custo de R$70 por semestre. Ele conseguirá preservar a sua condição de segurado, proteger a sua família em caso de morte, como uma pensão por morte, e caso ele venha a perder o benefício de prestação continuada e se tornar incapaz para o trabalho, ele terá direito ao auxílio-doença ou talvez uma aposentadoria por invalidez. É muito baixo, é desproporcionalmente baixo o investimento, 5% do salário mínimo a cada 6 meses, para ter essa proteção toda. Doutor Colim, então, nós aguardamos que o senhor volte na próxima semana, trazendo mais informações. Muito obrigada pela sua presença.